Então, quando se divide a psique coletiva em quadrantes, este é um trabalho conceptual. Conceptual significa que provavelmente não encontraremos exemplos puros, absolutos, dos seres que representam estes quadrantes. Não existe um tradicionalista puro. Não existe um progressivo, um ser de vanguarda puro. Não existe um globalista puro e não existe um tribalista puro. Quer dizer, não existem, a palavra é mesmo esta, existem, quer dizer, existencialmente, no dia a dia, nos factos do cotidiano, acho quase impossível encontrarmos exemplos puros destes 4 quadrantes. Mas estas forças são muito reais, são muito determinantes, são magnéticas ou são hipnóticas, são coisas opostas. O magnetismo atrai pelo poder da verdade. A hipnose prende por um poder subliminar ligado ao cérebro reptiliano. São realmente duas coisas opostas, magnético e hipnótico. Então, nós chegamos a estes 4 quadrantes e eu hoje iria aprofundar as relações, de novo, nestes 4 quadrantes, entre si, e as escalas conceptuais, as escalas vibracionais entre os 4 quadrantes. Portanto, quadrante 1. Existe um grupo humano poderosíssimo que representa a essência, que quer unir-se à essência, que é guardião do sagrado e conhece o caminho para o sagrado, para o templo. Quadrante 2. Este primeiro quadrante tem uma sombra. Essa sombra é gradual, não é instantânea, que se afunda na persistência junto a um centro que não compreende, porque é sombra, uma fidelidade não esclarecida, porque é sombra, um conservadorismo imobilista, porque é sombra, e uma rejeição a toda a noção de novidade, progresso e transformação social, porque é sombra. Lembram-se destes 2 quadrantes? Tradicionalistas, tribalistas. Podíamos também chamá-los os espiritualistas fundamentais. Eu não gosto da palavra fundamentalistas, é uma palavra muito politizada. Podíamos chamar ao primeiro quadrante os espiritualistas fundamentais e ao segundo quadrante os tribalistas, ou os fascistas, ou os nazis, ou os stalinistas. Toda a sombra de Deus está aqui no segundo quadrante.
E ela afeta a psique humana, coletiva. Como nós sabemos, Deus fora do lugar é o diabo. Quando nós tiramos Deus do seu lugar, o que obtemos é o diabo. Para usar termos medievais. O terceiro quadrante é formado por intuitivos de alta qualidade que captam um casamento entre o processo histórico e a esperança no coração de todos os seres humanos. Estes são os universalistas, a vanguarda, os seres que buscam a síntese, os seres que trabalham em novas soluções, os seres que funcionam como criadores do futuro. Isto tem um sem número de posições diferentes. Todos os quadrantes têm um sem número de posições diferentes. São a vanguarda. Existe um quarto quadrante, que é a sombra deste quadrante de vanguarda, que são os corporativistas, os tecnocratas, os industrialistas, os pós-modernos, não os modernos, os pós-modernos, os relativistas, que são profundamente marcados por nominalismo, que é uma filosofia, nominalismo, tecnologia, capitalismo selvagem, liberalismo económico extremo e um projeto de normalização da humanidade. Esta é a sombra da vanguarda. Estes 4 quadrantes são compostos, portanto, por 2 zonas luminosas, os guardiões da tradição e os criadores do futuro, e 2 zonas obscuras, os tribalistas retrógrados e os corporativistas, industrialistas, não gosto nada desta linguagem, os capitalistas, os geradores de soluções coletivas, soluções globais, meramente em função do organismo humano e das camadas superficiais do ser humano. É muito importante nós compreendermos estes polos, porque o problema mundial é de facto um problema elétrico, do ponto de vista de um ocultista, de uma pessoa ligada às forças e às energias. Não é um problema de discussões, não é um problema de longos enunciados, é um problema de forças de fricção. Estes 4 quadrantes anunciam a iniciação da humanidade numa energia superior, que nós estamos a tentar introduzir aqui como a energia que irá sintetizar os valores da tradição com os valores dos criadores do futuro, da vanguarda. O que me leva a dizer o seguinte: a hierarquia espiritual da Terra não está totalmente alinhada, não pode estar, não está alinhada com os guardiões da tradição. Na exata medida em que os guardiões da tradição defletem, repelem o homem histórico, o homem psicológico,
e o processo psicológico, que é o território do terceiro quadrante, o território dos humanistas. A hierarquia espiritual da Terra não está alinhada com a vanguarda, meramente, com a meramente vanguarda. Na exata medida em que a vanguarda, sendo uma força para o futuro, se não integrar os valores espirituais da tradição de Purusha, facilmente é captada pela força gravitacional do que alguns grupos, eu não concordo com nenhum destes termos, globalistas, nova ordem mundial, não concordo com nenhum destes, eu não concordo com nenhum destes termos. Mas a vanguarda a vanguarda humanista, quem é que escreveu os direitos universais da mulher? Não foi a tradição, primeiro quadrante, não foram os tribalistas, segundo quadrante, não foram os globalistas, quarto quadrante. Quem escreveu os direitos universais da mulher foram os humanistas, terceiro quadrante. Conseguem sentir? Quem escreveu os direitos universais da criança não foram os tribalistas, segundo quadrante, não foram os tradicionalistas, primeiro quadrante. Quem é que descobriu, quem é que passou meses no laboratório até descobrir a penicilina e o antibiótico? Não foram os tradicionalistas, primeiro quadrante, não foram os tribalistas, segundo quadrante, não foram os globalistas, quarto quadrante, foram os humanistas. Portanto, se nós fizermos uma colheita da quantidade / qualidade do contributo do terceiro quadrante para quem somos hoje, é imensa. No entanto, a hierarquia não está com o terceiro quadrante, porque se o terceiro quadrante não integrar a tradição primordial, ele é captado pelo capitalismo selvagem das forças meramente globalistas. Então, onde é que está a hierarquia? Por exemplo, se eu tivesse que escolher um lugar, onde é que eu estaria? Onde é que está a hierarquia? A hierarquia está no ponto de encontro entre a tradição e a vanguarda, que é um sítio raríssimo. Há muito poucos seres nesse sítio. Porque os tradicionalistas puros recusam-se a integrar os valores da vanguarda, já vamos ver porquê. E a vanguarda pura recusa-se a integrar a tradição, já vamos ver porquê. Mas antes de mais nada eu queria então partilhar que neste momento o planeta são duas baterias com carga elétrica positiva e negativa e que estão em curto-circuito. Conseguem sentir? A carga positiva dos guardiões da tradição são os guardiões do perene, da verdade perene. Há 6.000 anos atrás, a verdade perene é que existe um Atman e um caminho para o Atman em 6 grandes iniciações. Há 25.000 anos atrás, a verdade perene é de que existe um Atman e um caminho para o Atman em 6 iniciações. Há 64.000 anos atrás, no início da Era de Ouro, a verdade perene é de que existe um Atman e um caminho para o Atman em 6 iniciações. Quer dizer, em 64.000 anos, as verdades perenes não se alteram. Daí o termo tradição primordial. Mas em 1200,
A mortalidade infantil na Índia, portanto, em 1200, há 800 anos atrás, a mortalidade infantil na Índia era de 80%. Portanto, temos aqui duas grandes verdades. Há 25 mil anos atrás, a verdade enunciada pela tradição primordial é de que existe um Atman dentro do ser humano, 6 iniciações até à união com o Atman. Depois existem outros horizontes. É verdade, é um facto, é sólido. Este facto representa a legitimidade, neste momento, nesta narrativa, este facto representa a legitimidade da tradição primordial. Nos últimos 150 anos, não a tradição primordial, mas a vanguarda, reduziu a mortalidade infantil em 80%. O sofrimento da mulher no parto, indiscutivelmente. O número de mães que morrem no parto, indiscutivelmente. Faraós morriam com cáries. Faraós morriam com infecções nos olhos produzidas pelo atrito da areia. Quero dizer, as escolas iniciáticas guardavam as portas entre a superfície do ser e a sua origem que pulsa internamente. Ao mesmo tempo, o olho clínico para o tempo histórico, para os processos psicológicos, para o comportamento da matéria e para a invasão do ser humano pelo poder da natureza, se foi perdendo com o passar dos milénios, ou simplesmente nunca existiu, tal como ele vem a acontecer após o iluminismo. Então, nós temos aqui um problema. A vanguarda guarda uma verdade, foi a vanguarda que diminuiu a mortalidade infantil no planeta. Foi a vanguarda que escreveu os direitos fundamentais da mulher e da criança. Os direitos do homem são uma invenção da vanguarda. Foi a vanguarda que criou a ideia de indivíduo, de self, de liberdade e de democracia. Tudo isto é do quadrante 3. Portanto, o quadrante 3 guarda verdades absolutamente não negociáveis, mas que têm uma sombra. Porque a sombra da democracia, como vocês já devem ter reparado, é a total mediocridade. Se o povo está enganado, a democracia não é um bom caminho. No entanto, é o melhor sistema que temos. Quer dizer, a democracia não é bom, mas é o melhor sistema que temos. A menos que alguém tenha uma ideia genial, de repente, é o melhor sistema que temos. A democracia tem uma sombra. E a tradição tem uma sombra. Então o que é que nós vimos até agora? Existe um quadrante 1. A tradição está exposta à luz. Indiscutivelmente está exposta à luz. Existe um quadrante 2. O tribalismo não está exposto à luz. Existe um quadrante 3. Os universalistas. Está exposta à luz. Indiscutivelmente está exposta à luz. Existe um quadrante 4. O globalismo não está exposto à luz. Portanto, estamos aqui a falar de luz e sombra. Acontece que
Acontece que entre a tradição e o tribalismo, e entre o universalismo e a síntese, não existe uma barreira rígida. E, portanto, nós observamos forças de sedimentação das ideias superiores em biologia tribal, disfarçada de honra nacionalista. Mas é meramente biologia tribal. Se perguntarem onde é que está o fascismo, está aqui, no quadrante 2. Depois eu tenho um problema que... Ok, portanto, 1, 2, 3, 4. O que nós observamos é que existe um caminho de sedimentação da tradição na vertical, rumo a um tribalismo disfarçado de nacionalismo heróico, mas basicamente é biologia. Biologia significa a lei do mais forte. Por mais que eu queira criar uma cosmética à volta desta ideia, e essa cosmética passa pela teoria do sangue, o meu sangue é inspirado pelos deuses, eu sou da raça ariana, o teu sangue não é inspirado pelos deuses, e claro que isto não é linear, porque antes dos racistas tens os racialistas. Os racialistas são mais suaves. Dizem que há uma raça superior, que é a raça ariana, mas tu podes te ligar a ela pelo coração. Enfim, mas para todos os efeitos, racismo ou racialismo, há uma gradação descendente na direção da matéria. E existe uma direção ascendente em que forças retrógradas conseguem ser inspiradas pela verdadeira energia da tradição primordial, que é o quadrante 1. Isto significa que há absolutamente a possibilidade de regeneração das massas que ficaram fixadas na extrema-direita através de uma contemplação das verdades superiores da tradição. Isto é, as mesmas verdades que mal interpretadas os trouxeram para baixo pelo vetor vermelho, serão as mesmas verdades que, se forem corretamente compreendidas, os levarão para cima para o vetor, pelo vetor azul. Portanto, se nós tivéssemos que encontrar uma localização para a esquerda, para a direita mundial está aqui, entre a tradição e o tribalismo. E do lado da esquerda, e é difícil para mim falar assim, porque estes conceitos de direita e esquerda não são os meus, já apareceram por aí, estão aí há 150 anos, mas não é o meu universo, mas apesar de tudo, eu observo que há uma sedimentação dos universalistas na direção de um globalismo capitalista e há uma redenção possível das forças do globalismo na direção do universalismo transcendente, do universalismo superior. As linhas vermelhas tendem para acentuar guerra. As linhas azuis tendem a criar paz. Para as pessoas que não assistiram aos primeiros encontros, isto é capaz de ser um pouco abstrato. Agora, antes de mais nada, o que nós observamos, e eu vou tentar tipificar melhor estes quadrantes, o que nós observamos é que a tradição, quando
pode ver a boa vontade dos universalistas normalmente é desviada para a facilidade de só ver na esquerda e nos movimentos progressistas e no humanismo manifestações globalistas. Portanto, uma diagonal perversa entre tradição e globalismo. Isto é guerra. Acontece também que os universalistas, não sei se estão cansados, mas quando se trata de olharem para a luz prístina das verdadeiras tradições do mundo, são desviados e só veem forças tribalistas, só veem fascismo onde deveriam ver fidelidade à essência. Portanto, nova diagonal, guerra. E as linhas de guerra são as linhas em que a tradição perde qualidade vibratória ao descer para o tribalismo e os universalistas perdem qualidade vibracional e conexão superior ao descerem para o nível globalista. Esta é a fórmula para o conflito mundial. Então, vamos aumentar a definição. Vamos aumentar a pixel. Estamos com poucos pixels, estamos em baixa resolução ainda. Vamos aumentar a resolução. E para aumentarmos a resolução, precisamos compreender estes grupos. Eu defendo que é preciso compreender muito bem a direita e é preciso compreender muito bem a esquerda para servir a hierarquia. Essa compreensão não tem que ser uma compreensão exaustiva, não tem que ser um grande edifício, mas é preciso compreender a essência do que cada um destes 4 quadrantes está a tentar fazer, para se poder servir a hierarquia. Primeiro, portanto, o que eu vou fazer a seguir é definir o seguinte: como é que a esquerda, lá está, é que estas palavras não me ajudam nada, portanto, como é que o quadrante junto a Purusha vê o tempo? Como é que o quadrante junto a Prakriti vê o tempo? Então vou dar 2 passos atrás. Quais são as nossas ontologias aqui? Nós temos 3 ontologias. Primeira, Purusha. Todas as tradições do mundo convergem para uma mesma realidade. Há uma fonte. Há aquilo que é. Todas as tradições do mundo confirmam uma segunda realidade. Há aquilo que quer vir a ser. Aquilo que é o centro. O centro de quê? É o centro de uma galáxia, é o centro de um planeta, é o centro de um ser humano, é o centro de uma nação. Aquilo que é. E o termo hindu Purusha parece-me suficiente aqui. Purusha, a essência. Purusha não é afetado pela existência das coisas, ele permanece igual a si próprio. Está em relação com Brahma, está em relação com o Atman, está em relação com o eu sou, aquele que é da tradição judaica, está em relação com Deus. Purusha é doador, é generoso, é quente, é magnético, é vitalizante, é a fonte da vida. Há aquilo que é.
E nós vemos que aquilo que é tem um enorme poder de atração. E se nós queremos uma teoria política que inclui a espiritualidade, temos que incluir o facto de que há políticas que são hipersensíveis ao facto de existir Deus. Não sei se me faço entender. Eu não estou a falar do André Ventura, peço desculpa, não tenho paciência. Mas há políticas que são extremamente sensíveis ao facto de existir Deus. Essas políticas organizam-se fundamentalmente em torno de uma forma mais ou menos inteligente, mais ou menos esclarecida, mais ou menos articulada, mais ou menos consciente, organizam-se em torno da ideia de que algo é. E depois nós sabemos que algo quer ser. Isto é, existe um disco dinâmico, centrífugo, que se afasta do centro, não por heresia, não por escárnio, não por satanismo, não por ser luciferiana no sentido primário, mas porque o divino permite emanações de si próprio livres que vão à aventura do choque das possibilidades no mundo da complexidade. Eu sei que isto é tudo muito metafísico, mas para todos os efeitos a nossa vida é suficientemente complexa para nós percebermos o que isto quer dizer. Temos vidas simples? Não. Prakriti. Todo o disco centrífugo de complexidade, que eu tenho vindo a chamar o dragão da complexidade, por isso é que eu não acredito muito em teorias da conspiração no sentido absoluto. Há conspiradores, obviamente, há uma agenda de conspiração, sem dúvida, mas não tem a mínima hipótese com o dragão da complexidade. Não há nenhum conspirador, nem loja negra, que consiga integrar o dragão da complexidade. A realidade é muito mais complexa que qualquer agenda. Boa, má ou mais ou menos. A única hipótese de lidar com a complexidade é a quinta iniciação. Portanto, existe aquilo que é um centro tremendamente atrator, e existe aquilo que quer vir a ser, que são todas as forças da natureza que se movem à volta daquilo que é e que se afastam e se aproximam ciclicamente daquilo que é, e eu teorizo que os progressistas, os humanistas, a esquerda, os revolucionários, os experimentalistas, os artistas, os libertadores, as mulheres que queimam sutiãs, os corredores de Fórmula 1, os cientistas, as investigações, o progresso, olha, uma palavra que saiu de moda, o progresso, tudo isto tem a ver com Prakriti, as forças centrífugas. Portanto, o que é que nós temos aqui? Temos uma força cosmos que atrai, uma força cosmos, não posso usar este termo, temos uma força purusha, uma força espiritual que mantém a gravidade absoluta do centro. O centro é bom. É centrípeto. E temos uma força centrífuga que quer escapar ao poder gravitacional do centro para explorar o mundo das possibilidades. O mundo das possibilidades é bom. O grande problema da política do mundo e o grande problema da neurose que neste momento existe na mente mundial é que a mente mundial, de onde vêm as ideologias que criam os partidos, que criam as nações e que, por sua vez, criam as ideias absolutas que dão às pessoas o direito de invadir países, por exemplo, eu preciso de alguma coisa absoluta para invadir um país. Experimenta invadir um país sem ter qualquer coisa absoluta na cabeça. Não é possível. Não é possível. Tu tens de ter alguma certeza extremamente cristalizada e solidificada para dizer, eu posso fazer isto. Quando mais não seja uma noção vaga de justiça. E portanto, eu teorizo que existem forças centrípetas e forças centrífugas e que a mente planetária chegou ao momento crítico de ter que resolver este dilema entre o centro é bom
e a periferia também. O centro é bom e a aventura da vida também. O centro é bom e a liberdade também. Vamos mais longe. O centro é bom e as possibilidades de rotação em torno do centro também. Portanto, vamos lá. Se formos à arquitetura do átomo, teríamos que dizer o próton é bom, mas a nuvem eletrónica também. E sem nuvens eletrónicas não temos associações qualitativas que nos façam passar da matéria-prima universal, hidrogênio, para todos os gases raros que são entidades extremamente sofisticadas com propriedades exóticas. Quer dizer, eu acho que a Maria Callas está à mesma distância no seu exotismo do centro, sem o magoar, que o Shannon está do hidrogênio. Eu não sei se é possível um dia fazermos uma tabela periódica da cultura, mas acredito sinceramente que o afastamento do centro pode ser bom ou pode ser mau. E acredito sinceramente que manter-se junto ao centro pode ser bom ou pode ser mau. Portanto, quais são as ontologias disto que nós estamos a colocar no ar? Primeira ontologia, Purusha. Purusha é a essência eterna. Todos nós temos Purusha. Eu tenho esse vazio porque não é feito de substância universal em mim. O Adriano tem esse vazio nele. A Teresa Rodrigues tem esse vazio nela. Nós existimos porque há um centro imóvel, há um motor imóvel, há um núcleo transcendente que nos nutre. E esse é o espírito. Em torno de Purusha, dança em movimento Prakriti. Prakriti é a matéria universal, são os meus átomos, é o meu corpo astral, é o meu corpo mental, é o meu corpo causal, eu até diria que é o meu corpo espiritual. Prakriti existe em todas estas camadas e move-se em torno desse centro. Estas são as duas primeiras ontologias. Conseguimos ancorar isto na nossa consciência, na medida em que isto não ofende o cristão em nós, porque, afinal, a proposta cristã, a proposta católica é corpus, anima, spiritus, corpo, alma, espírito, portanto, não ofende o católico em nós. Eu espero que nós ainda tenhamos algum católico de alta qualidade escondido cá dentro. E não ofende o racional em nós, porque se tu observares, quase tudo gira em torno de algo que não compreendemos. Provavelmente a história da cultura é a história das coisas que giram em torno de algo que não compreendemos. Galáxias giram em torno de buracos negros, nós não compreendemos o que é um buraco negro. Nuvens eletrónicas giram em torno de casamentos entre prótons e neutrões, mas nós não sabemos o que é que está lá no centro entre o próton e o neutrão. Ninguém sabe o que é que está ali a ligar realmente. E os seres humanos giram em torno de sistemas de criação de prioridades que também não entendem. Sabemos que há certos atos que são universalmente considerados negativos. Mas isso não é demonstrável por nenhuma ciência racional. Não sei se me faço entender. Sei lá, porque é que os pais não podem dormir com as filhas? Ninguém sabe. Ninguém sabe, mas não soa nada bem. E não soa bem em nenhuma cultura. É universal. Portanto, nós temos algo cá dentro que nos informa e é transcendente. Então, estas duas são as primeiras ontologias. A terceira ontologia, eu peço à nossa realizadora que coloque a última imagem que colocou, a preto e branco, Purusha, Prakriti e as três gunas. E nós estamos, onde é que nós estamos? Nós estamos em Advaita Vedanta aqui. Nós estamos bem no Vedanta. E as três gunas são Tamas, a obscuridade e a inércia,
Portanto, a frequência vibracional onde predomina a matéria. Rajas, o movimento, vem ali as órbitas atómicas, cá em baixo, vem as órbitas atómicas, Rajas, movimento. E Sattva, o intelecto superior e o espírito. Esta é a terceira ontologia, isto é, categorias do ser. Eu agora não me vou preocupar com as duas intermédias neste momento. Portanto, há um fogo em tudo que se chama, na tradição hindu, Sattva. Há um movimento em tudo que se chama, na tradição hindu, Rajas. E há uma tendência para a inércia, para a obscuridade e, em última análise, para o mal, que se chama, na tradição hindu, Tamas. Muito obrigado. Eis que, com isto, nós temos três ontologias, três princípios de base. Algo é, algo quer vir a ser, e aquilo que se move, aquilo que existe, está submetido a três ritmos: inércia ou ignorância, movimento, dinamismo ou iluminação. E o que se passa é que entre a tradição, que é a luz que protege o eixo do sistema, e os neonazis, vocês têm uma... Eu disse neonazis, exatamente. Vocês têm uma descida gradual de sattvas, a tradição, passando pelos crepusculares, que são só movimento, como, sei lá, o que é só movimento? O arcebispo de Moscovo, não é bom nem mau, não nos passa pela cabeça, porque o que é que quer dizer com isto? Quer dizer que ele recebe parte da influência de sattvas, mas já está debaixo do poder de tamas, portanto está entre os dois, e depois existe uma progressiva sedimentação e uma queda do fogo, um apagar do fogo para dentro do poder da matéria, tamas. Do lado da modernidade, vocês veem que nós estamos aqui a dialogar entre tradição e modernidade. Do lado da modernidade, nós temos os altamente sáttvicos, como Einstein, Carl Gustav Jung, Marie Curie, e os humanistas que não precisam de acreditar em Deus. A modernidade não precisa de acreditar em Deus para fazer o trabalho divino. Aliás, consta que a modernidade precisa de se libertar da ideia de Deus para fazer o trabalho divino. Leonardo é uma espécie de ancestral da modernidade. Há quem diga que o mundo moderno começa com Leonardo da Vinci. Obrigada. Então, desse lado, tu tens os iluminados da modernidade e depois tens uma decantação progressiva, até que tens os meramente rajásicos, que são os crepusculares, e depois tens uma progressiva queda na matéria, os globalistas. E eu não gosto da palavra globalistas, porque com a palavra globalistas condenamos muitos iluminados da vanguarda. E com a palavra fascista condenamos muitos tradicionalistas iluminados. Sentem, há uma confusão na nomenclatura. Mas o que eu vou fazer a seguir é tentar partilhar como estes 4 quadrantes definem o ser humano. E pela forma como estes 4 quadrantes definem o ser humano, nós podemos perceber que forças é que atuam em cada quadrante. E mais uma vez. Ok, portanto, muito bem. Esta linha é a linha de movimento. Esta é a linha de Rajas. Então eu vou pôr aqui Rajas, movimento. Aqui embaixo, tamásico. Vocês encontram esta divisão trina em coisas como, por exemplo, a Ayurveda,
e, e algumas outras disciplinas orientais. Sattva. Esta linha intermédia é a linha do movimento. Aqui nós temos tradição, no sentido dos que mantêm a memória no sentido dos que mantêm a memória do centro. Os que não querem esquecer-se do centro. E nesta zona nós temos a vanguarda. Eu não tenho melhor nome. Neste momento vou chamar vanguarda. E o que é que se observa? A tradição define o ser humano como uma alma. A sombra da vanguarda define o ser humano como um ego individualista. Vocês veem esta tensão? A vanguarda define o ser humano como um indivíduo. É um conceito histórico e psicológico. E os tribalistas, as forças retrógradas, definem o ser humano como parte de uma nação. Portanto, como como uma partícula de uma nação, de um grupo. Experimenta dizer a um fascista que a tua individualidade é mais importante do que as ideias de Deus, pátria e família. Ele imediatamente vai-te acusar de seres um egoísta. Portanto, vai ver-te a partir deste ângulo. Não me conseguem ouvir? Ok, obrigado. Então, nós temos aqui duas grandes tensões. A tradição define o indivíduo como uma alma. Está errada? Não, está certa. A vanguarda define o indivíduo como um indivíduo. Ok, vamos lá. A tradição define o ser como uma alma. A vanguarda define o ser como um indivíduo. A sombra da tradição define o ser como parte de um grupo. Eu já ouvi alguns por exemplo, Alexander Dugin diz assim: o indivíduo é parte de um organismo maior, o indivíduo é parte de uma nação, da mesma forma que uma perna é parte de um corpo. Para que é que serve uma perna se não tiver o resto do corpo? Percebem o discurso da direita? Para que é que serve uma perna se não tiver o resto do corpo? Esse é o nível da direita. E nós dizemos, mas tem qualquer coisa de belo. Sim, o que tem de belo é que, em última análise, todos caminhamos para uma unidade transcendente, mas não é de certeza no quadrante 2 que ela existe. Os globalistas definem o ser fundamentalmente como um ego com uma quantidade absurda de direitos. Portanto, uma parte da neurose planetária, e eu estou a definir as lutas políticas como neurose na mente coletiva, é que estes dois se opõem e estes dois se opõem profundamente. Mas há mais. Ou seja, a tradição vê o ser como uma alma e a McDonald's vê o ser como um ego.
E quando eu digo McDonald's, podemos extrapolar para um sem número de organizações capitalistas que querem basicamente transformar um ser num organismo previsível, porque quanto mais previsível, menos esforço eles têm que fazer na formulação de um produto. A previsibilidade do comportamento garante a venda de um produto antes mesmo de ele estar a ser produzido industrialmente. E a vanguarda vê o indivíduo, e aqui entra o facto de que a vanguarda vê o indivíduo, e aqui entra o facto de que não há iniciação sem que um ser primeiro se torne plenamente um indivíduo. A iniciação moderna, na minha humilde opinião, difere das iniciações arcaicas pelo facto de que, na modernidade, o indivíduo faz parte do processo de iniciação. E o que é o indivíduo? É uma claríssima distinção em relação às forças da massa, às forças do biológico, às forças gregárias e às forças da nação. Isto é, tu não queres uma nação feita de não indivíduos, queres uma nação feita de indivíduos que colaboram para uma mesma para o mesmo organismo coletivo. Não queres uma nação feita de carneiros, não indivíduos que fazem o mesmo organismo coletivo. E é curioso porque as forças que mais atacam neste momento a vanguarda, que é a extrema-direita, está constantemente a chamar rebanho às pessoas que não põem, vá lá, tudo o que os organismos internacionais dizem em questão. Os organismos internacionais como a ONU, World Health Organization, a Organização Mundial de Saúde, e muitos outros, dizem coisas. Os organismos internacionais dizem coisas. E a extrema-direita diz que se tu acreditas nas coisas que os organismos internacionais dizem, és um rebanho, tu fazes parte do rebanho. E eles não se apercebem, em média, que para pertenceres à extrema-direita já tens que fazer parte de um rebanho. Eu sei que isto é um bocadinho rebuscado a esta altura. Nós voltaremos a isto mais tarde. Mas sentem estas tensões. A tradição define o ser como uma alma. A vanguarda define o ser como um indivíduo. É outra fórmula. Agora, a definição... Agora vamos mudar para a cor verde. A definição do ser como alma e a definição do ser como indivíduo são incompatíveis? Não. E é isso que eu estou a tentar partilhar. Assim como normalmente aqui embaixo tu tens o ego dizendo eu quero fazer o que me apetece, por exemplo, quero mudar de sexo de 6 em 6 meses, se for possível, e tens as forças do tribalismo atomizado, que no fundo, em vez de ser o ego individual que resulta do indivíduo, é o ego grupal que resulta da sombra da alma do indivíduo, da alma de um ser. A nação é a sombra da luz da alma de um ser. Quando ele não encontra a luz da sua alma, ele protege-se pela alma da nação. Portanto, o meu problema com os fascistas é que eles têm egos muito frágeis, o processo de individuação é muito frágil e o contacto com a alma também. Portanto, eles claro que têm de se agarrar aos veículos vibracionais, aos cascões vibracionais, não do patriotismo, que é uma coisa magnífica, patriotismo é magnífico, mas do nacionalismo. Por exemplo, eu sou um patriota, mas não sou um nacionalista português. O nacionalista não quer cá ninguém. O patriota ama profundamente os portugueses. O nacionalista é exclusivo, o patriota é magnético. O nacionalismo é um ato do plexo solar, o patriotismo é um ato do coração. Eu vou repetir. O nacionalismo vem do plexo solar,
O patriotismo vem do coração. Quanto à mente, eu acho que a mente tanto pode elaborar teorias acerca do nacionalismo como acerca do patriotismo. Mas eu sei, em mim, de onde é que vem o patriotismo. O patriotismo vem do meu coração. Eu gosto dos portugueses. O nacionalismo vem do plexo solar, vem mais abaixo e é exclusivo, cria um print e diz assim: eu não quero outras raças na minha terra. Ou se estiverem cá, é fundamentalmente para nos servirem. Isso é a base do nacionalismo que vocês encontram como sombra da tradição. Portanto, onde é que estamos neste momento? Estamos num ponto em que podemos começar a distinguir que a tradição é sátvica porque define o ser humano como uma alma. E a vanguarda é sátvica porque define o ser humano como um indivíduo. E alma é... e acima da alma, o Atman, a mónada, é obviamente real. E indivíduo é o problema histórico de existir. É que a tradição é fundamentalmente essencialista e mantém-se junto ao templo, como nós dissemos desde o primeiro encontro, mantém-se junto ao Purusha, à força essencial das coisas. Enquanto que a vanguarda paga o preço de ter que se afastar do centro para explorar as possibilidades, e nós sabemos que ficar junto ao centro não é suficiente para resolver o problema do ser e da criação, porque as culturas que não abraçaram, e isto é perigoso, é aqui que os tradicionalistas começam a olhar para o que estamos a dizer como uma queda no materialismo, mas as culturas que não desenvolveram um pensamento crítico em relação à natureza são atacadas pela natureza violentamente. Vírus, bactérias, doenças, secas. A esperança média de vida em sociedades tradicionais era de 40 e poucos anos de idade. Claro que um tradicionalista puro vai dizer, sim, mas na Era de Ouro os seres humanos viviam 900 anos de idade. Já vamos ver o que é esta percepção diferente do tempo entre o quadrante 1 e 2 e o quadrante 3 e 4. Mas os tradicionalistas, a tradição, nós já passámos fotografias, podemos continuar a passar fotografias, mas a tradição diz que se estiveres junto ao centro e mantiveres a norma, a sociedade tradicionalista é uma sociedade normativa. Ou seja, quando o tradicionalismo começa a aproximar-se de rajas e perde sattvas, isto é, deixa-me dizer isto em português, luz, movimento, inércia. Luz, movimento e obscuridade. Estes são os 3 níveis de tudo o que existe em movimento. Tudo o que existe não é o Purusha, está submetido a luz, movimento, investigação ao movimento e obscuridade. O movimento não é nem luz nem obscuridade. O movimento pode subir para a luz ou descer para a obscuridade. Sentem as 3 gunas na vertical? Acontece que tanto o quadrante tradicionalista da direita como o quadrante de vanguarda da esquerda estão submetidos a luz, movimento e trevas. E é por isso que nós estamos a lidar então com 3 ontologias, Purusha e Prakriti e Gunas, e depois estamos a lidar com 6 categorias. Tradição, crepusculares e tribalistas,
vanguarda, crepusculares e vá lá, globalista. Eu tenho que encontrar outro termo, porque globalismo é o quê? Comércio internacional? Mas isso nós já temos desde os anos 50. O que é globalismo? É uma expressão que não é um projeto económico, é uma igreja. O globalismo é uma igreja. Se não é um projeto económico, é o quê? É um governo mundial para dominar a humanidade inteira. Então é um culto. Se é um culto, a palavra globalismo tem a ver com a economia. Então é um culto, é económico. Isso está tudo. Falta. Os termos não estão claros. Mas podemos pelo menos perceber que o quadrante 1 vê o ser humano como uma alma. Então vamos respirar isto. O quadrante 1 vê o ser humano como uma alma. Quando as forças da tradição estão iluminadas, eles veem-te como uma alma. Quando as forças da vanguarda estão iluminadas, eles veem-te como um indivíduo. Não é bom seres visto como um indivíduo? Eu acho que é bom. Alguém pode dar um sítio no planeta Terra em que tu não és visto como um indivíduo? Com os direitos do indivíduo? Não é assim tão difícil. Na Coreia do Norte, obrigado Isabel de Negrão, é exatamente isso. Na Coreia do Norte não há indivíduo. A Coreia do Norte, e agora vamos dizer, a Coreia do Norte está onde? A Coreia do Norte está nos dois sítios ao mesmo tempo em baixo, está nas duas sombras. O quê? É possível estar nas duas sombras? É possível estar nas duas sombras. Se existe quantum entanglement, é possível as coisas estarem nas duas sombras. A Coreia do Norte, eu por acaso gosto imenso da arte totalitária, tenho que confessar, é o meu lado sádico ou masoquista, eu gosto bastante da arte totalitária, sempre gostei. Arte fascista, arte de extrema esquerda, acho incrível. Mas isso é no plano estético, o que é que se há de fazer? Mas na Coreia do Norte tu não és ninguém. E é por isso que a Coreia do Norte está ao mesmo tempo no tribalismo e no coletivismo. O globalismo, que pretende criar um governo totalitário à volta do mundo, pelo menos diz a lenda, havia uma lenda que dizia que havia um grupo secreto formado por 13 famílias, os Rothschild, os Dupont, JP Morgan, Rockefeller, os Sinclair, and so on, and so on, and so on. Havia uma lenda que dizia que havia um grupo que se reunia nos palácios de Luxemburgo, provavelmente na cave, e organizava um grande complô para asfixiar a humanidade, tirar tudo o que a humanidade tem. A alma, o indivíduo. Bem, então só pode ser abaixo da linha rajásica. Concordam comigo? Porque a linha rajásica, à direita diz tu és uma alma, e à esquerda diz tu és um indivíduo. Isso é o que a linha rajásica... Eu criei a linha rajásica para ver se nós... Ok, a partir daqui há alma e há indivíduo. Mas há uma lenda que circula na net desde 1980 e tal, mas que já vem de livros mais antigos, dos anos 60, do Philip Dick, etc., a conspiração dos Illuminati. Isso é material que vem dos anos 50, mas ainda tens o protocolo dos sábios de Sião, e podíamos continuar a recuar até às origens dos Illuminati, que na verdade são só uma sociedade Rosa Cruz na Alemanha. Coitados, foram apanhados por esta loucura toda. Exato, o Admirável Mundo Novo, o trabalho do George Orwell, 1984. Bem, eu ouço falar da nova ordem mundial há 30 anos. Há 30 anos, nunca mais chega. Ao que as pessoas respondem, calma André, tu és um sonhador. Tu és um sonhador. Ela vai chegar com toda a força, o grande dragão. E um dia tu vais acordar e não podes fazer absolutamente nada.
que não seja regulado por hipertecnologia e por grandes sistemas de controle. Está bem, mas eu não estou preocupado. Primeiro porque temos aqui a Ana Faria Maia, portanto não há preocupações nenhumas, em nível nenhum. Mas eu não estou preocupado porque a hierarquia está a fazer coisas. E não se brinca com a humanidade. A humanidade não és tu, ou eu, ou aquele, ou o outro. A humanidade é uma categoria ontológica do planeta, é um dos níveis do ser planetário. Não dá para tentar criar novas ordens mundiais. Não vai funcionar. Quer dizer, já tivemos várias tentativas mais rudes. Júlio César, Carlos Magno, Átila, Gengis Khan, o grande império chinês. Os astecas também não eram flores que se cheiravam. Na verdade, os astecas passavam o tempo todo a matar os incas e os maias, e era horrível aquela América do Sul. Há sempre uma ideia de império. Napoleão, Hitler, Stalin. Bom, mas há aqui uma linha. Acima desta linha, nós temos a luz da tradição e a luz da vanguarda. E abaixo desta linha, nós temos a sombra da tradição, o medo do futuro, os nacionalistas que dizem, ainda há pouco tempo eu ouvi, era o meu mecânico de automóvel, já mudei de oficina, mudei imediatamente de oficina, instantaneamente, que ele disse, pois André, agora vem para aí uns ucranianos, zangados, vão partir Portugal, vão partir o país todo. Não. Portanto, tu tens os tribalistas e tens os globalistas. E deixem-me só, então, dizer, nestes quadrantes, os seres que guardam a porta para a tradição veem-nos como almas. E a vanguarda faz algo que é uma das grandes invenções do século XX e que a tradição primordial, não é a tradição primordial em si, são os guardiões da tradição primordial, não veem. É o direito ao indivíduo. E o direito ao indivíduo está profundamente ligado a algo que faz a transição entre tradicional e vanguarda, que é a descoberta da psique. A psique como o espaço interior onde tu te tornas tu mesmo. Antes da união com a luz da alma e antes da participação numa luz transcendente. E isto não existia, a psique não existia na Idade Média, tal como não existiam máquinas fotográficas na Idade Média, a psique não existia na Idade Média, não existia na Idade Clássica, não existia no Antigo Egito. O conceito de psique é um conceito moderno. O que é que os tribalistas dizem? Isso é uma divagação de intelectualoides para tentar impor o governo mundial. Porque se vocês observarem bem tudo o que são forças de sombra, forças de sombra, dessa coisa que está ligada à tradição, portanto, a tradição tornada tamásica é a extrema-direita. Sim, é a extrema-direita. A tradição tornada tamásica é a extrema-direita. A tradição, no seu próprio nível sátvico, é René Guénon. São os guardiões do templo. Nunca confundir o guardião do templo com o neonazi. Apesar que o neonazi e o nacionalista e a pessoa que tem ódio no coração e que não sabe abrir o coração, porque provavelmente não teve os progenitores certos, ainda temos de fazer uma psicanálise da extrema-direita. Essas pessoas, obrigado Adriano, o botão, nós vamos todos para o botão, todos estes encontros vão ter o botão. Os neonazis não são os guardiões do templo, e é preciso muita atenção para não confundir os verdadeiros guardiões do templo com
aqueles que, pegando no mito hiperbóreo de uma raça superior, a raça ária, as raças são o Adão primordial, primeira raça, Hiperbórea, segunda raça, Lemúria, terceira raça, Atlântida, quarta raça e os Ários, quinta raça. É preciso muito cuidado com o facto de que, provavelmente, nas primeiras 2, 3 raças, o sangue continha informação espiritual avançada. Isto é, há 60 mil anos atrás. Mas a partir do momento em que a hierarquia de luz começou a trabalhar, a ideia de que o sangue é uma vinculação ao céu, o mito do sangue, sabem o que é que eu estou a falar? O mito do sangue. Os nazis andarem com compassos a medir as testas das pessoas. O mito do sangue foi desativado há mais de 40 mil anos. Cumpriu a sua função. O que há para dizer aos tribalistas, aos nacionalistas, às forças retrógradas da sombra, que veneram a raça ariana como superior, é que o mito do sangue é interessantíssimo. Eu conheço o mito do sangue, está na obra de Júlio Zévola, o mito do sangue, no problem. Simplesmente, desde que a hierarquia de luz começou a ativar a humanidade na direção da psique, para descobrir o poder da psique e a luz da alma, todo o mito do sangue foi completamente desativado. O ocultismo do sangue está desativado, não é mais real no nível etérico do planeta. A irmandade é do coração, não é do sangue. Acontece que os tradicionalistas mais altos sabem disto. Mas assim que começam a ser captados pelas forças rajásicas e tamásicas, começam a ser sugados pela inércia e vão parar ao mito do sangue, ao mito da raça ariana, ao mito da raça superior e ao mito de que há raças que conduzem e raças que são conduzidas. E isto captou culturas magníficas. A cultura alemã é uma cultura magnífica. A cultura japonesa, nem me atrevo a dizer nada. E, no entanto, a Itália, a Alemanha, o Japão e até hoje a Rússia e algumas fações na Ucrânia, óbvio, são apanhadas pelo mito do sangue. Quer dizer, há algo de cadavérico, há algo de ressuscitar cadáveres de eras anteriores, de pôr cascões civilizacionais, de reanimar cascões civilizacionais neste mito do sangue. E claro que se tu apanhas um universalista, humanista de esquerda a sério, digamos Einstein, que é judeu, ou Martin Luther King, que é black, eles estão no polo oposto ao mito do sangue e olham para a tradição e dizem cambada de fascistas, e está errado. É preciso decantar Pablo Picasso e Paul Klee, a Bauhaus. É preciso decantar cuidadosamente a verdadeira tradição dos seus parasitas. E é preciso decantar cuidadosamente a verdadeira vanguarda de esquerda, vamos chamar-lhe de esquerda, mas não é de esquerda porque são humanistas, porque alguns não são de esquerda, alguns são simplesmente socialistas ou sociais-democratas, alguns não estão muito preocupados com a sua situação, com a sua localização política, mas são grandes criadores de civilização. E é preciso decantar isso dos seus parasitas, que são as forças capitalistas que, em última análise, vão parar à loja negra. Sim. O nível mais denso da força moderna vai parar à loja negra. Mas sabe o que é interessante? Onde é que acham que vai parar o nível mais denso das forças tradicionais?
vai parar à loja negra. E é assim que a loja negra mexe com as duas sombras. E a loja branca, a hierarquia, está estimulando a tradição como guardiã e a vanguarda com o poder de conquistar o tempo e o espaço. A tradição vê o tempo da seguinte forma: Purusha, a essência. E este é o movimento. E a tradição primordial, que é comunicada por seres que eu penso ter partilhado, vê as coisas da seguinte forma. Alô? Estão a ouvir-me? Conseguem ouvir-me? O som está bom agora? Alô, Dona Rosa? A sua filha chegou. Ok, tá bom? Ok, obrigado. Então, a tradição vê o tempo desta forma. Sattva Yuga, Era de Ouro. Quando a força do centro chegou à periferia e criou Prakriti, a natureza. E essa natureza primordial era pura, era bela. É o Adão Kadmon. Estou a receber aqui indicações que não me estão a ouvir. Sattva Yuga, Treta Yuga, segundo ciclo, era de prata. Já para o Yuga, acho que falta aqui um W. Já para Yuga, era de bronze. Kali Yuga, era de ferro. Então a tradição vê as coisas assim. Purusha, a essência, decidiu exprimir-se. Criou a sua noiva. Já sabemos que isto é a divisão do andrógeno primordial. Criou a sua noiva, Prakriti. Prakriti começou a dançar. Lembram-se dos casamentos hebraicos, em que ela dança em torno do noivo? Prakriti começou a dançar em torno de Purusha. No primeiro ciclo, Prakriti manteve cuidadosamente a memória da sua origem. No segundo ciclo, Prakriti ainda tinha a memória, mas algo já se perdeu. No terceiro ciclo, primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo, Prakriti dançando à volta da essência, foi perdendo ainda mais qualidades. E no quarto ciclo, adormeceu completamente, a matéria tornou-se corrupta. Eis que vem um avatar, AV, e o avatar restaura novamente a Era de Ouro. E é assim que grande parte da tradição vê o tempo. O tempo para os tradicionalistas é um tempo fundamentalmente cíclico. É um tempo fundamentalmente cíclico, sim. É um tempo cíclico. Neste tempo cíclico, eles dizem que a primeira era Sattva Yuga estava carregada de Sattva, a primeira guna. Tudo era luminoso. Não havia doenças, as pessoas não se insultavam, nem sei se havia pessoas, as pessoas não se insultavam,
não era preciso Shambhala, porque o centro e a periferia tinham a mesma vibração. Ora, Shambhala é o centro. E o centro e a periferia tinham a mesma... Não era preciso Shambhala, não era preciso hierarquia, não era preciso tradição, não havia religião, não havia templos, porque a vida na substância e a vida na essência eram iguais. Isto corresponde à era do Adão primordial. Que a tradição primordial ligada a Guénon, ou melhor, é o contrário, Guénon foi permitido ligar-se à tradição primordial, localiza há 65 mil anos, mas eu diria 72 mil anos. A seguir, veio a Era de Prata. E na Era de Prata, as coisas ainda eram muito belas, muito refinadas, mas já se tinha perdido o princípio intelectual superior, não confundir com subracional, mas suprarracional. Já se tinha perdido esse princípio intelectual superior. E então o centro já começava a sedimentar-se sob a forma de histórias, narrativas, símbolos e lendas. E começaram a aparecer os primeiros templos. Na tradição taoísta, o que se diz é que vergonha tão grande é uma civilização ter um livro de moral. Sentem a coisa? Se é necessário um livro de moral, é porque já não está bem. Se é necessário uma Constituição da República para dizer o que é que se pode fazer e o que não se pode fazer, é porque as pessoas esqueceram-se de algo. Se é necessário uma catequese, um livro de moral, um livro ético, as pessoas passarem cheques sem cobertura, acima dos 500 euros, terão que comparecer no tribunal. Algo já nos esquecemos de qualquer coisa. Os primeiros templos começam a aparecer. Na Idade de Bronze, perdeu-se o contacto com a Declaração Universal, com a tradição primordial. Então temos religiões e templos e tradições e memórias e a ideia do fio de Ariana, o cabelo de Ariana, o fio de prata e os guardiões da tradição. E há uma nostalgia e uma memória de um tempo dourado. Essa é a Era de Bronze. E quando tu entras na Era de Ferro, que é a Era de Kali Yuga, a humanidade perdeu o contacto com o centro, praticamente não há representações do centro primordial, a ligação a Shambhala e à verdadeira iniciação foi cortada, as instituições que guardavam a verdade como... Deixa-me falar tradicional, como os templários e os franciscanos, e os franciscanos têm um lado iniciático, e tantas outras tradições. Há uma tradição maori nas ilhas do Pacífico. São verdadeiras tradições. Mas na era de ferro, na Kali Yuga, houve um corte com a tradição, há lendas, há paródias da tradição. Há dramatizações satânicas da tradição, há imitações falsas da tradição. A tradição é vendida no sentido de que se vende a uma pessoa, se tu pagar X, és iniciado. Estão a ver a ideia? E no limite da Kali Yuga, que eu nem vou dizer o que é que os livros descrevem, porque estes livros são budismo esotérico, mas é muito horrível. O limite da Kali Yuga é muito horrível. No limite da Kali Yuga surge Maitreya. Surge
o homem no cavalo branco. Surge o Avatar, que restaura tudo de novo. É uma parousia, é um fim do tempo. O que é o fim dos tempos? É o fim da Kali Yuga. Restaura tudo de novo. Esse é que deveria ser o Great Reset. Restaura tudo de novo e saltamos para... Se calhar o Great Reset é uma ideia a explorar. E saltamos de novo para a Era de Ouro. A coisa está tão na Kali Yuga, mas tão na Kali Yuga, eu não sei se a nossa realizadora, que está no Nepal, hoje, por acaso está no Nepal, em Katmandu, eu não sei se a nossa realizadora nos pode pôr uma mad bed, assim, pornograficamente aqui à nossa frente, mas acho que todos precisamos de olhar com muita atenção para uma mad bed, porque a mad bed é um símbolo da Kali Yuga. Para mim, é um dos grandes símbolos da Kali Yuga. Não é McDonald's, não é sex, drugs and rock and roll. A Mad Bed é o grande símbolo da Kali Yuga. Quem é que sabe aqui o que é a Mad Bed? Pode ser uma virtual ou da Star Wars, tanto faz. Quem é que tem aqui consciência do que é uma Mad Bed? Uma cama medicinal. Medicinal bed. Cama medicinal. A Maria Paulo sabe o que é uma cama medicinal. Okay. Portanto, a percepção dos tradicionalistas, vamos tirar istas, porque istas é redutor. Istas é profundamente redutor. A percepção que a tradição transmite do tempo é circular. Idade de ouro, idade de prata, idade de bronze, idade de ferro. Querem que eu vá mais longe? Estas idades representam organizações... Está aqui, isto é uma Mad Bed. Não existem. Tudo isto é feito em 3D Studio Max. E, no entanto, neste momento já se vendem sessões em camas medicinais, em naves extraterrestres, que vão, através do campo quântico, curar as tuas doenças. Tu nunca vais ver nada, é tudo no teu quarto. Isto é o cúmulo da anti-espiritualidade. Porque explora profundamente a sede de idade de ouro das pessoas. E porquê que explora a sede de idade de ouro? Porque é uma espécie de regeneração instantânea de todos os teus males. É uma imitação, ou melhor, explora o fratal do retorno de Maitreya. Só que em vez de ser o retorno de Maitreya como o avatar que inicia a humanidade na Era de Ouro, é o retorno da saúde física e etérica através de uma cama mágica, que não existe. Não existem Mad Beds. E há empresas que vendem esta ideia às pessoas. E para isso exploram a ideia de regeneração instantânea. E a ideia de que tudo vai mudar de repente. Vejam lá se não há duas grandes ideias neste momento na mente coletiva. Tudo está cada vez pior. Nós estamos a caminho do apocalipse. Eu peço desculpa ao João Xavier, porque o João Xavier não lida com estes conceitos. E são conceitos muito arcaicos. Mas embora lá ficar medievais um bocadinho, porque qualquer pessoa que tenha um mínimo de Capricórnio ou um mínimo de Aquário não embarca nisto. Mas, vamos lá. Tudo está cada vez pior. Mas os irmãos têm tudo resolvido. Depois da manhã, a nave com 400 km que está sob a perturbação magnética do Brasil vai resolver isto. Putin, Bolsonaro, Trump e o presidente da China formam parte da mesma aliança dos mundos. Isto vai ser tudo resolvido. Está aqui, uma Mad Bed. E as pessoas estão a pagar fortunas por uma coisa que não existe. Esta é uma Mad Bed virtual.
Eu sei, Adriano, eu sei. Lá está. Reparem, é pornográfico, basicamente. E as pessoas estão a pagar fortunas comprando algo que, porque está em ressonância com o fratal do retorno do Avatar, que tudo restaura em pouco, tudo restaura pelo poder do espírito, como esse arquétipo do retorno do Avatar é real, o retorno da hierarquia da luz é real, há uma série de empresários com asas nas costas, pronto, asas de acrílico, mas há uma série de empresários com asas nas costas que estão a vender Maitreya de todas as formas possíveis. Por alianças entre presidentes, já está tudo pronto. Por Medbed. Isto vai virar ao contrário de um momento para o outro. Eu sei, Emília. Emília Pessoa. Bem-vinda, Emília. Nós estamos atentos. Olá. Pois é, o Brasil é uma das grandes vítimas. Porquê? Porque como é um país de segundo raio, é um país muito ligado ao amor e sabedoria, sente profundamente o poder do espírito. E como o fratal da mudança diretamente da Kali Yuga, repara, não é uma melhora gradual. A tradição primordial não diz que tu vais da Kali Yuga, a idade das trevas, para a idade do bronze, as coisas ficam um bocadinho melhores, para a idade de prata, as palmeiras começam a brilhar à noite, para a idade de ouro, em que tudo é joalharia. Não. A tradição diz que no final da Kali Yuga chega sempre o cavaleiro branco, que é a hierarquia, e que restaura a verdade. E esta vibração isto é uma realidade. Mas nós não estamos no negócio da profecia e, portanto, não vamos brincar com isso. Não vamos mexer com o coração das pessoas. Mas o que observamos é que existe, no final da Kali Yuga, os falsos profetas começam-se a... E o falso profeta tem que prometer qualquer coisa. Isto não é um falso profeta, é um pedagogo. Se prometer qualquer coisa, já há muito, imediatamente, em função de... Há uma probabilidade de ser um falso profeta. Se prometer. E o que nós temos é grupos inteiros de falsos profetas prometendo curas instantâneas.